Fala, meu querido, fala, minha querida, espero que esteja tudo bem com você por aí, por Kátia Clis, passando pra gente bater hoje aquele papinho bem tranquilo, bem de boa, bem sereno, a respeito da nossa matéria que é a mais tranquila do nosso concurso, que é a legislação extravagante, beleza? Hoje a gente vai conversar um pouquinho pro concurso da Polícia Civil do Estado do Ceará. Sei que tá cada dia mais próximo desse momento acontecer, né, do edital sair. Você, assim como nós, estamos muito ansiosos pela saída desse edital, né? É um concurso aí bem prometido, é um concurso bem concorrido, é um concurso de nível bem alto, e aí, independente do momento da sua preparação, com certeza você tá bem ansioso, né? Eu sei que tem gente que quer que o edital venha logo, que tenha logo a prova para poder passar logo, que já tá muito bem preparado, mas eu sei que tem gente que ainda tá penando um pouquinho para aprender, quer que demore pelo menos uns 3 meses aí para sair, né? Pois bem, a gente tá aqui para te ajudar nessa empreitada, né? Na sua preparação, para que você consiga êxito aí na sua aprovação, beleza? Então, antes da gente começar a tratar de extravagante para a PCCE, eu quero pedir para você que não é inscrito aqui no canal ainda, né? Se inscrever aqui no canal, curtir, comentar, compartilhe essa live com alguém que você quer que seja aprovado junto com você, compartilhe essa live com quem você quer que adquira também um certo conhecimento para passar, seja nessa prova ou em outra, tá certo? Porque extravagante cai em toda a área, né? Toda a carreira policial, beleza? Se você ainda não é nosso seguidor também lá no Instagram, segue lá no @objetivo ou concursos e segue também no Insta da Profa, que tá bem aqui, eu já vou deixar logo pra você aqui na telinha, @Profa Clismane Alves. Se você não me conhece, tem curiosidade de saber quem eu sou, o que eu faço da minha vida, esse daí é o Instagram para você conseguir obter esse tipo de informação, tá certo? Adianta que eu também posto muita coisa lá relativa a concurso público. Ok, meus queridos? Beleza? Então nós vamos começar, né? Como eu disse para você, é para o concurso da Polícia Civil que nós vamos trabalhar hoje. É um edital extremamente longo, extremamente cansativo, tem muitas extravagantes, desnecessário o estudo de todas elas. Se você puder, maravilhoso. Se você não puder, estude o que é mais importante. A gente sabe quais são as leis que têm maiores incidências, né, em provas. Inclusive, a gente pode se basear pela última prova da Polícia Civil, que foi feita pela banca IDECAN. E nós apostamos aí que seja essa banca novamente, né, já que ela que domina o Ceará. Enfim, a gente vai trabalhar aqui com algumas extravagantes, eu vou tratar aqui de algumas questões com os senhores. Você sabe que o nível da prova da Polícia Civil é um pouco mais alto do que o normal, né? É uma prova de nível superior. E tendo aqui por base o último concurso, que foi esse protagonizado pela banca IDECAN, nós tivemos um concurso de nível bem aqui, tá? Então você tem que estar preparado, pode ser que não aconteça novamente esse negócio, mas se vier, você tem que estar preparado para todo tipo de situação. Professora, cai questão fácil? Claro que cai, querido, cai questão fácil. E na verdade as questões elas são fáceis. O problema é que o examinador tenta lhe confundir ali, trazendo uma maior robustez ou uma maior dificuldade no comando da questão. Mas no mais as questões são tranquilas, ok? Então vamos trabalhar aqui bem rapidinho, bem de boa, algumas disciplinas, e aí em outro momento a gente volta tratando do restante. Show? Vamos lá então para o nosso material. Como eu disse para você, vamos trabalhar de extravagante para PCCE. Essa daqui sou eu. Você pode notar que é a mesma pessoa que está aqui falando com você, só mudou o cabelo, porque o avatar é de antes, mas é a mesma pessoa ainda, tá bom? Vamos lá avançar. Ó, esse daqui é o seu edital, tá? O que foi que a IDECAN fez no último concurso? Ela pegou a extravagante, dividiu pelo edital todinho, só não tem em português e nas matérias básicas, mas no restante tem todo canto tem um extravagante. Então vai ter abuso de autoridade lá em direito penal, aí vai ter lei Maria da Penha lá não sei aonde, aí vai ter interceptação telefônica lá no processo penal, enfim, ela dividiu do jeito que ela quis, né? A moda Bangu. Aí assim, eu trouxe aqui para você o que está dentro de extravagante, mas como eu já estou lhe adiantando, tem outras extravagantes que estão dentro de outras matérias, tá certo? E elas necessitam ser estudadas, ok? Então vamos lá, ó, tá aqui o que veio na sua prova. O que é que eu considero importante do que nós vamos ver aqui? Ó, Estatuto do Desarmamento, com certeza, muito importante. Crimes de preconceito, muito importante. Não acho tão importante esse ponto 3, né, que é a Lei de Identificação Criminal do civilmente identificado. Não acho de grande valia essa Lei 12.830, que é a lei ali que dispõe sobre as investigações criminais conduzidas pelo delegado, a menos que você vá estudar para a carreira de delegado, né? Não acho relevante, acho muito relevante o GCRIM, acho muito relevante com certeza Maria da Penha, o ECA eu tenho minhas dúvidas, mas também é importante, Estatuto do Idoso também é, porque é uma coisa que você trabalha ali diariamente, né, com crimes dessa natureza. Crimes de trânsito não é uma aposta minha, tá? Posso estar equivocada, mas não é. Crimes contra a economia popular, muito pior. Crimes contra a ordem tributária também não acredito aqui. Código eleitoral também não. Crimes contra a relação de consumo também não acho importante. Vamos avançar.
Ó, lei das contravenções, acho importante, LCP. Crime contra o meio ambiente tem sim uma certa importância. Lavagem de capitais não acho relevante. Programa de proteção à testemunha também não acho. Estatuto da igualdade racial, sim. Lei, né? O Estatuto da pessoa com deficiência também. Estatuto do torcedor não acho tão importante, mas é pequeno, vale a pena estudar. Pacote anticrime, você já vai estudar disposições em cada legislação extravagante e no processo e no direito penal, porque mudou drasticamente, então você já vai estudar, não tem necessidade de estudar essa lei por fora, tá? E ainda lei de terrorismo eu também acho importante estudar. E aí, em outras matérias, né, vai estar interceptação telefônica, que eu acho muito válido, abuso de autoridade, que eu acho muito válido, aquela lei que vai tratar sobre a proteção de dados, né, que também veio em outra matéria, também acho muito válido. Inclusive, teve 3 questões, né, dessa lei na última prova, beleza? Então, a gente vai tratar aqui um pouquinho de cada coisa e não vai dar pra gente esgotar todos os temas, é claro, só aqui tem 22, como você tá vendo, mas a gente vai trabalhar o que dá. Show? Beleza? Falei demais, vamos avançar. Avançar para a nossa primeira questão, ó, um detalhe, eu trouxe aqui em cima os cargos, que é para você ver como é que as bancas em geral elas cobram, tá? Que tem cargos de nível muito alto que cobra questão fácil, então inevitavelmente vai cair na sua prova também, mas também tem outros cargos, né, seja de nível baixo ou alto, que cobram questões um pouco mais complicadas, tá? Essa prova aqui é do ano de 2023, né? Como você pode ver, a FGV, a Banca das Grandes Viagens, e ela foi aplicada para o cargo de juiz substituto, né? Nada mais, nada menos do que juiz substituto. Vamos lá. Acerca dos crimes de abuso de autoridade, que vai estar lá dentro de direito penal, essa lei, é correto afirmar o quê? Vamos lá. Os crimes de abuso de autoridade, além do dolo, exigem a presença do elemento subjetivo especial, isso é, a finalidade específica de prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por atuação de mero capricho ou satisfação pessoal. Aqui já é o gabarito da nossa questão, queridos. Assim que você abre a lei, é isso aqui que vai entrar lá no artigo 1º da sua lei. A gente trabalha na lei de abuso de autoridade com crimes próprios, certo? Quem é que comete o crime? É o agente público. A gente trabalha na lei de abuso de autoridade com a regra que é o dolo. O nosso direito penal, ele já trabalha com a regra que é o dolo. Os crimes a título de culpa, eles são punidos de maneira subsidiária, né? Residual. Pois bem, aqui também a gente trabalha com a regra do dolo. A diferença é que aqui só se admite o dolo especial, o dolo específico, tá? E o dolo eventual, professora, não vai caber aqui, porque aqui você precisa de um dolo especial e que caracterize essas finalidades que a banca traz, que o examinador traz, perdão, o legislador traz no momento em que ele está fazendo a edição dessa norma, que é isso aqui, ó. Finalidade de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda o mero capricho ou satisfação pessoal, que você pode lembrar como MPB, tá certo? Mero capricho ou satisfação pessoal, prejudicar outro ou beneficiar a si próprio ou a terceiro, tá certo? Então aqui tá certo. E você precisa lembrar que a gente trabalha com o dolo, e o dolo aqui é específico, tá? Não cabe dolo eventual, tá certo? Beleza? E também não cabe culpa, né? Se não cabe nem dolo eventual, quem dirá culpa, ok? Então aqui gabarito letra A de amados. B. Aquele que exerce função pública transitoriamente ou sem remuneração não é considerado autoridade pública, de modo que não pode configurar como sujeito ativo nos crimes de abuso de autoridade. Tá errado, tá? É considerado agente público para fins dessa lei qualquer agente público, seja ele servidor, agente público, remunerado, transitório, não remunerado, tanto faz. Está investido em uma função pública, vai poder ser responsabilizado pelos delitos de abuso de autoridade, tá certo? Independente se tem ou não remuneração, ok? C. Nos crimes de abuso de autoridade, a queixa subsidiária pode ser oferecida pelo ofendido, ainda que ausente qualquer inércia por parte do Ministério Público. Ainda que ausente não, né, meu anjo? O que é que ele está falando aqui? Está falando de ação supletiva, ação penal privada subsidiária da pública. A gente sabe que a gente tem esse direito, né? É um direito que é constitucionalmente garantido ao cidadão, de quando o Ministério Público ficar inerte em uma ação penal pública, a gente ter o direito de ingressar com a ação penal privada subsidiária, desde que ele fique, é claro, inerte, tá? Se o Ministério Público está fazendo ali a atuação dele, se ele está trabalhando, não há nenhuma necessidade de se abrir para mim a possibilidade de intentar essa ação supletiva, ok? Então, vai ter uma ação penal privada subsidiária da pública? Sim. Quando? Quando o Ministério Público for inerte, perdeu o prazo para denunciar, para oferecer a denúncia, abre para mim em particular o direito de intentar essa ação supletiva, tá certo? Lembrar aqui, né, que a gente vai ter um prazo decadencial de 6 meses a contar do momento em que o Ministério Público perde esse prazo, tá? D. Os crimes de abuso de autoridade são de ação penal pública condicionada. Por favor, né, meu anjo? São de ação penal pública incondicionada, tá? A pessoa que está mais preocupada aqui em punir e responsabilizar a pessoa que cometeu o abuso de autoridade é o Estado. Então, são crimes de ação penal pública incondicionada, que é a regra também no nosso ordenamento jurídico, tá? E os particulares jamais, aí jamais você dá uma segurada, tá? Porque jamais é muito forte.
jamais poderão concorrer para os crimes de abuso de autoridade, pois esses são privativos de agente público. Olha, realmente, eles são privativos de agente público, né? Porque aqui a gente está tratando de um crime próprio. Mas se você está estudando para a Polícia Civil, acredito que você já tenha passado por essa parte lá no direito penal. E você deve saber que crime próprio admite coautoria e participação. Então, em que pese serem crimes próprios, necessita da figura do agente público, eu, sem vínculo com a administração, posso cometer o abuso de autoridade em conluio com esse agente público em coautoria ou participação. Beleza? Show? Então, vamos avançar, né? Isso aqui está incorreto, gabarito é letra A, vamos para a nossa segunda questão. A segunda questão é da nossa banquinha, né? E Decã, da última banca do seu concurso, é para o cargo que você almeja, certo? Da Polícia Civil do Estado do Ceará. E essa questão necessariamente foi aplicada para o cargo de escrivão, tá? No ano de 2021. Vamos ler. Alexandre praticou em 30 de 10 de 2019 delito de furto com emprego de explosivo. Atenção às datas, tá? E por tal crime foi denunciado no dia 10 de 11 de 2019, com o recebimento da inicial acusatória ocorrida no mesmo dia. Após a instrução criminal, foi condenado na sentença datada por 14 de 12 de 2020. O juiz apontou a hediondez do delito, que levou em consideração essa informação na fixação da pena. Nessa hipótese, analise a alternativa correta. O que é que ele está falando aqui? Ele está falando de uma alteração que foi feita pelo pacote anticrime. O pacote anticrime do ano de 2019, que entrou em vigor em janeiro de 2020, alterou a lei de crimes hediondos e colocou lá no rol o furto com emprego de explosivo. É a única modalidade, é a única forma que existe de o furto ser considerado hediondo, quando é feito qualificado, né, com emprego de explosivo. Aquele pessoal que vai roubar um banco, coloca lá o explosivo, o caixa explode, o dinheiro sai, todo mundo rouba o dinheiro e vai se embora, tá certo? A gente até costuma ver isso com frequência recentemente, né? Pois bem. Só que ele está aqui querendo que eu me atente às datas, inclusive ele me dá essa informação na alternativa A, para mim já saber o que é que ele quer. Então, na verdade, essa questão aqui, em que pese tratar de delitos hediondos, é de lei penal no tempo. Ele só quer saber se eu posso ou não aplicar hediondez. Então, vem com a tia. Ó, quando é que a gente considera praticado o crime, meu querido? É no momento da ação ou omissão, correto? Então, foi aqui, ó. Em 30 de 10 de 2019 é a data do crime, porque a gente considera a teoria da atividade pelo direito penal, beleza? Beleza. Eu disse pra você que o pacote anticrime ele entrou em vigor em janeiro de 2020, dia 23, 24, eu não vou me recordar certamente o dia, mas foi um desses 2 dias, 23 ou 24 do ano de 2020, certo? Certo. Essa lei, né, essa alteração, essa agravação, né, desse crime, porque um crime hediondo, ele tem consequências. Pode ser considerada para essa pessoa aqui que praticou o delito no dia 30 de 10 de 2019? Claro que não, pessoal, porque a lei penal ela não retroage em malefício do réu, ela só vai retroagir em benefício do agente. Então, se não está trazendo nenhum benefício, está prejudicando a situação dele aqui, naturalmente não vai poder ser aplicado essa situação aqui de considerar esse delito hediondo. Beleza? Então aqui, como eu disse para você, em que pese tratar de hediondos, aqui a gente está querendo falar sobre lei penal no tempo, ele me diz isso na A, olha. O juiz agiu corretamente, em parte, né, ele me diz, ao ter considerado a hediondez do delito. Pois, embora o caráter hediondo do delito tenha vindo após a conduta de Alexandre, não altera a tipificação do crime. É o que ele está me dizendo. Só que ele está dizendo que ele agiu de maneira correta, quando na verdade foi incorreto, né? Porque se há uma consequência mais gravosa, advinda de uma nova lei, ela não vai retroagir para alcançar fatos passados. Só se ela fosse mais benéfica. Por exemplo, se esse crime fosse hediondo quando ele cometeu e depois entrasse em vigor uma lei dizendo que não era mais hediondo, tá certo? Aí retroagiria porque seria um benefício. Mas em malefício isso não vai acontecer e você sabe que não vai, não é isso? Então aqui tá errado porque ele não agiu corretamente, ele quer a correta, né, ó. B. O juiz não poderia ter considerado a hediondez do delito, visto que a inserção do furto com emprego de explosivo na lei de crimes hediondos ocorreu após a conduta de Alexandre. Correto, meu anjo, viu? Corretíssimo. Gabarito, letra B de bola. E é o que eu disse pra você, ele mesmo me traz o conceito aqui do que ele quer, tá bom? Vamos ver o restante. O furto com emprego explosivo não é crime hediondo, apenas o roubo com emprego explosivo. O roubo com emprego explosivo não é hediondo, tá? Quando é que o roubo vai ser considerado hediondo? Eu tenho 3 situações. É quando houver restrição de liberdade da vítima, estou escrevendo só assim, mas você consegue enxergar daí. É quando for qualificado por lesão grave ou morte, tá? Ou ainda quando tiver o emprego de arma de fogo, seja ela de uso restrito, proibido ou permitido, certo? Com emprego de explosivo não é hediondo. D. O juiz não agiu corretamente
Mas o caráter hediondo do delito praticado por Alexandre poderá influenciar na execução da pena para fins de progressão de regime, por exemplo. Não, se nem é considerado hediondo ainda esse delito que ele praticou, ele não vai ser responsabilizado pelo delito hediondo, então não vai mexer na progressão de regime dele, tá? E tá incorreto. O juiz agiu corretamente. Além disso, a hediondez do delito praticado por Alexandre também poderá influenciar na execução da pena. Ele não agiu corretamente e não vai poder influenciar na execução da pena, porque essa situação agravadora não vai retroagir para alcançar esses fatos aqui, haja vista ser aqui um malefício para o Alexandre. Show? Vamos avançar. Terceira questão. O crime de tortura é praticado... Aí ele que acerta, né? Eu acredito. Aqui foi uma questão do ano de 2021 para defensor público e quem fez foi a FCC, que costuma cobrar letra de lei, tá? Então vamos lá. O crime de tortura, vamos analisar. É praticado pela autoridade competente que decretar a condução coercitiva do investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento a juízo. Não existe essa disposição aqui na lei de crimes, na lei antitortura. Isso aqui é uma disposição da lei 13.869 de 2019, que nós tratamos na primeira questão, que é a lei de abuso de autoridade, ok? Não existe essa conduta aqui na lei de tortura. B. Pode ser praticado por omissão daquele que tem o dever de apurar a conduta de quem submete a pessoa presa a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei e não faz. Galera, esse aqui é o gabarito. Gabarito letra B. Tá um pouquinho meio complicado, né? Vamos ver por que o resto tá errado, aí eu organizo isso aqui pra você, tá bom? Vamos lá. C. Possui eficácia preventiva escassa por restringir a autoria do agente público e faz com que o Brasil descumpra suas obrigações internacionalmente acordadas. Aqui tá errado, por quê? Em âmbito externo, em âmbito internacional, a tortura ela é considerada crime próprio. Quem comete é a pessoa que tem vínculo com a administração pública, é o agente público. No Brasil, não. Tanto é que a nossa tortura pode ser chamada de crime de jabuticaba, porque nós adotamos uma teoria de maneira diferente, o crime de tortura de maneira diferente, a responsabilização de maneira diferente. Em regra, os crimes de tortura, eles são crimes comuns. Eu, você, nós, qualquer pessoa pode cometer. Deve não, mas pode? Pode. São crimes comuns. Vão ter lá crimes comuns e crimes próprios, mas a regra é que qualquer pessoa pode praticar esses delitos. Então, é o contrário do que ele está me dizendo aqui. Não restringiu a autoria, fez foi ampliar, né? Se a gente comparar com o âmbito internacional, ok? Então, aqui está errado. E D. Enseja o reconhecimento do concurso material de crime se cometido mediante sequestro. Então, isso aqui é causa de aumento de pena, né? É majorante. De quanto? De 1/6 a 1/3. Praticado mediante sequestro, eu já disse várias vezes aqui em vários vídeos, o bizu da dica gás vai ser majorado o crime de tortura quando for praticado contra deficiente, idoso, que é a pessoa para essa lei maior de 60 anos, criança, adolescente, gestante, por agente público mediante sequestro. Ok? Agora vamos tratar da B, que é o nosso gabarito. Ó, o crime de tortura ele pode ser praticado por omissão? Pode. Quando? Quando a pessoa tinha o dever de apurar ou ainda o dever de evitar determinada conduta e não faz, certo? Aqui ele está me falando da tortura imprópria. Ok, isso aqui realmente é uma das formas de tortura. Tortura imprópria ou tortura omissão. Quando a pessoa tem o dever de evitar ou de apurar e não faz. E aqui ele está me dando uma outra conduta de tortura, um outro tipo de tortura, que é a tortura própria. E ele está me dizendo que quando acontece a tortura própria e a pessoa tinha o dever de evitar ou apurar e não faz, ela incorre em crime, tá certo? Então, aqui tá corretíssimo. Ó, dever de evitar a conduta e não o faz, aqui eu tô tratando de uma conduta, certo? E aqui eu tô tratando de outro tipo. Aqui eu tô tratando da tortura própria, que é o quê? Que é de quem submete a pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a sofrimento físico ou mental, independentemente de violência ou grave ameaça, porque esse daqui é o único tipo que não tem imbuído, né? A violência ou grave ameaça, por intermédio de ato não previsto em lei. Beleza? É exatamente assim que está dizendo lá na lei de tortura. Então, esse aqui é a tortura própria e quem tem o dever de evitar ou de apurar e não faz, diante dessa situação aqui, vai incorrer na omissão, na tortura omissão ou tortura imprópria. Beleza? Então é isso. Por mais que esteja um pouco desorganizado, esse aqui é o nosso gabarito, tá? Vamos avançar. Quarta questão. Você viu que até agora eu tratei com você 3 cargos de nível alto. E não é nada demais, né? Quarta questão do ano de 2023, para promotor de justiça substituto, a banca é a temida CESP, né? Vamos lá.
Marcos e Sueli foram presos em flagrante delito em frente à residência onde moravam porque portavam consigo 50 gramas de maconha. Presta atenção nos verbos, tá? Portavam consigo 50 gramas de maconha para comercialização. Conforme consta no relatório do inquérito policial, a droga apreendida estava acondicionada em 10 embalagens, cada qual com 5 gramas de droga. O casal não possui passagem pelos sistemas de justiça criminal. E pronto. Considerando essa situação hipotética, a jurisprudência do STJ assinale a opção correta. Qual é a conduta desse pessoal aqui, meu povo? Eles estavam portando consigo 50 gramas para comercialização. Isso aqui é tráfico. Artigo 33, parágrafo 1º, tráfico de drogas. Ele não está me dando elemento nenhum aqui para configurar em outro tipo de crime, em outro artigo da lei de drogas. Então isso aqui é tráfico. Eles estavam portando a substância entorpecente para comercializar. São verbos, né, são núcleos contidos no artigo 33 caput, tá bom? Mas vamos ver o que ele quer. Olha, ele quer a correta. Caso o casal tenha sido flagrado antes de efetuar a primeira venda da droga, é cabível a configuração do crime de associação para o tráfico na modalidade tentada. Primeiro que ele não está me dando elementos aqui para definir se é associação ou não. Ele não me disse que era duradouro, que era estável, ele não me disse nada disso, tá? E precisa para caracterizar. Como eu disse para você, aqui é a conduta de tráfico de drogas, certo? E o outro erro aqui é que antes de efetuar a primeira venda, não vai ser considerado na modalidade tentada, não. Já seria consumação, queridos, aqui, tá? Consumação. De acordo com o que nós temos aqui, bem aqui, ó. Vem comigo, lê aqui o entendimento. Para a configuração do delito previsto no artigo 35, que é exatamente o da associação, em que pese não ser aqui, tá? É desnecessária a comprovação da materialidade quanto ao delito de tráfico, sendo dispensável a apreensão da droga ou laudo toxicológico. É indispensável tão somente a comprovação de associação estável e permanente de 2 ou mais pessoas para a prática da narcotraficância, ok? Se aconteceu ou não, se foi vendido ou não, paciência. Desde que eles tenham ali, estejam com a droga na intenção de fazer isso, né? Se juntando ali, se associando para isso, como está dizendo bem aqui, ó. Associação estável e permanente de 2 ou mais pessoas para a prática da narcotraficância, ok? Beleza? Só que aqui ele não está me dando elementos para concluir que isso aqui é uma associação para o tráfico, não. Tá certo? Bem, a colaboração criminosa de 2 agentes para fins de tráfico de drogas implica associação independentemente da estabilidade ou permanência. Eu acabei de mostrar para você, eu acabei de dizer para você que necessita de estabilidade e permanência. É um dos requisitos para configurar. Vamos ver se eu trouxe outra jurisprudência. Aqui, ó. Essa corte possui pacífica jurisprudência no sentido de que é necessária e imprescindível a demonstração de estabilidade e permanência da associação para a condenação pelo artigo 35, que é o de associação para o tráfico, tá bom? Então, é necessário estabilidade e permanência, ok? Vínculo, né? Próxima questão, próxima alternativa, na verdade. Letra C. Caso o casal seja condenado pelo crime de associação para o tráfico, será inviável a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. Correto, né, meu lindo? Diga daí que eu escuto daqui. Correto. Por quê? Porque você não pode se dedicar a atividades criminosas para você fazer jus ao benefício do artigo 33, parágrafo 4º. Você tem que ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, que é esse caso aqui, se você é associado para o tráfico, você está se dedicando a atividades criminosas, e não pode integrar a organização criminosa, tá certo? Então, claro que se eu integro uma associação criminosa, se eu estou ali afeto a esse tipo de delito, de ilícito, eu não posso ter o benefício da minorante do tráfico privilegiado, tá bom? Então aqui tá certíssimo, letra C. E D. Tendo ocorrido flagrante em bairro notoriamente conhecido como dominado por facção, será adequada a tipificação dos envolvidos no crime de associação para o tráfico. Só por isso? Claro que não, tá? Vamos ler aqui uma jurisprudênciazinha. Ó, vamos ler essa primeiro. É inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33, que é o tráfico privilegiado, quando a condenação simultânea do agente nos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, por evidenciar sua dedicação a atividades criminosas ou sua participação em organização criminosa. Haja vista os requisitos que eu acabei de citar para você, tá? E informativo 753 do STJ. O fato de o flagrante tráfico de drogas ter ocorrido em comunidade apontada como local dominado por facção criminosa, por si só, não permite presumir que o réu era associado à referida facção. Tem que ter elementos mais robustos, né,
para, né, você inferir essa informação, beleza? Você não pode só deduzir porque estava ali fazendo a traficância no local que é dominado por facção criminosa, não. Show? Beleza? Por isso que o nosso gabarito é letra C de casa. Vamos avançar para a nossa quinta questão. Essa questão é do ano de 2022, Fundação das Grandes Viagens, para o Senado Federal, né? Nosso sonho da humanidade, ganhar um pouco aí mais, né? De 20 mil, enfim. E vamos lá. Quinta questão. Medidas adotadas no curso do inquérito policial militar levaram à apreensão dos seguintes armamentos e munições. Na casa de Laila, coronel da reserva remunerada da Força Aérea Brasileira, uma arma de fogo quebrada, cuja ineficácia foi atestada por perícia. Acredito que ele esteja me dizendo aqui que foi a ineficácia absoluta, né? Só que também tinha 30 munições intactas. Aí uma segunda pessoa. No escritório de contabilidade de Joaquim, primeiro-tenente da reserva não remunerada da Marinha, uma arma de fogo e 10 munições percutidas. Próxima conduta. Em mala deixada por Lúcio, civil, na casa de sua namorada, uma arma de fogo. Outra conduta. Na casa de Augusta, 2 munições intactas, segundo ela, presenteadas por seu namorado, com as iniciais do nome dela e dele pintadas. Todos os artefatos são de uso permitido e nenhum agente tinha autorização para posse ou porte. Nesse contexto, e de acordo com a jurisprudência do STJ, pode-se afirmar o quê, meu anjo? Vamos lá, ó. A condenação por posse irregular ou porte ilegal de arma de fogo de uso permitido depende da realização de perícia que comprove o potencial lesivo do artefato. Não, gente, independe, tá? Ó, a condenação por posse irregular ou porte de arma de fogo de uso permitido independe da realização de perícia que comprove o potencial ofensivo do artefato, tá? Isso aqui tá incorreto. B. A conduta de Laila é atípica. Quem é a Laila? É essa daqui. Ó, Laila é atípica. Porque não conseguiria se valer da arma sob sua posse, embora municiada para efetuar disparos. Pegadinha, viu isso aqui? Ele tá dizendo aqui que a arma dela foi atestada por perícia com total ineficácia, né? Só que ele também me diz bem aqui, meu lindo, ó, que ela tinha 30 munições intactas. O Estatuto de Desarmamento, ele vai trabalhar com arma de fogo, acessório à munição. Você não pode estar com 30 munições na sua casa sem permissão para aquilo, não, tá? Então, a conduta dela não é atípica, porque em que pese a arma dela ter sido declarada ineficaz, ela tinha aqui ainda as munições e podia responder pelas munições. Ok? Tá errado. C. Lúcio responde por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Lúcio é esse bem aqui, deixa eu pintar pra você, tá? Porque isso aqui pode confundir também muita gente, ó. Em mala deixada por Lúcio na casa de sua namorada, uma arma de fogo. Pessoal, é o seguinte, ele não vai responder por posse, ele vai responder por porte. Por quê? A arma tá na casa da namorada dele. Posse é intramuros, em lugar compartimentado, dentro da casa ou local de trabalho, desde que você seja titular ou a pessoa responsável. Casa de quem, professora? A sua casa, tá? Se eu, por exemplo, tenho a posse legal de uma arma de fogo, né? Aí, beleza, um dia eu vou lá pra casa da minha mãe e desconsidero o trajeto, até lá, desconsidera, finge que eu joguei assim, caiu lá na casa dela. Aí a polícia vai dar um baculejo lá na casa da minha mãe, encontrar minha arma de fogo, que eu tenho a posse legal lá na casa da minha mãe. Eu tô em quê? Em porte, pessoal. Porque a casa tem que ser a minha casa, tá certo? Lá dentro da minha casa ou nas dependências da minha casa ou no meu local de trabalho, se eu for titular ou ainda o responsável. Se tá no meu local de trabalho, eu não sou titular nem responsável, porte. Se tá na casa de outra pessoa que não a minha, porte também, tá bom? Então não é posse, cuidado com isso aqui, tá? D. Augusta pode ter a tipicidade de sua conduta reconhecida. A Augusta é essa linda aqui, essa querida, ó, que tinha 2 munições, que foi apresenteada pelo seu namorado, com as iniciais do nome deles 2 pintadas. Realmente pode. A ínfima quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo pode ter aqui a sua atipicidade reconhecida. Professora, por si só porque ela tinha 2 munição? Não, por si só não, cuidado, tá? É de acordo com o caso concreto, tá certo? Pode levar a tipicidade. Se a questão estiver dizendo assim, necessariamente vai levar a tipicidade, é errado. Por si só levará a tipicidade, é errado. Mas pode sim ser reconhecida a tipicidade. De acordo com os nossos tribunais, tem reiteradas decisões nesse sentido, ok? Por si só não, de acordo com o caso concreto. E tem que ser a ínfima quantidade e desacompanhada de arma de fogo. Show? Beleza? Gabarito letra D de Deus, vamos avançar para a 6ª questão. Essa daqui é do ano de 2018, pela FGV, para oficial de justiça. Em determinada cidade, 4 oficiais de justiça, de maneira recorrente e organizada, com plena divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem indevida, se reúnem para orquestrar e praticar crimes de falsidade ideológica de documento particular.
crime que está previsto lá no artigo 299, que tem a pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Na própria cidade, documentos esses que não tinham qualquer relação com a função pública. Enfim, só continuar, né? Aqui eu que dei uma pausa louca para a leitura. Eles estavam na cidade deles, praticando aqui com o objetivo de obter uma vantagem devida, era 4 oficiais de justiça, eles estavam fazendo isso recorrente e organizadamente, com plena divisão de tarefas. Isso aqui poderia, em outro crime, ser considerado o quê? Uma organização criminosa, né? 4 ou mais pessoas, escalado, com divisão de tarefas, com objetivo de lucro, tá? Agora vamos ver o que é que ela quer. Descobertos os fatos, a conduta dos funcionários públicos. A. Configura crime de organização criminosa, não incidindo a majorante pelo fato de serem funcionários públicos, já que os crimes praticados não estavam relacionados à função pública que exercem. Errado, tá? Poderia ser caracterizada a organização criminosa? Poderia. Aqui não vai ser. Já eu digo pra você por quê. A questão da majorante, teria pelo fato de ser agente público, independente se tá ou não ligado à função, tá? Então aqui tá errado, ó. Não incidir na majorante? Não, incidiria sim. E outra coisa, não é organização criminosa, porque a pena máxima do crime tem que ser superior a 4 anos. Qual é a pena máxima aqui? 3 anos. Tem organização criminosa? Não tem. É 4 ou mais pessoas com crimes com pena máxima superior a 4 anos. E os outros requisitos que nós já lemos aqui, né? Plena divisão de tarefas e tal. B. Não configura crime de organização criminosa em razão da sanção penal prevista para os delitos que praticavam. Corretíssimo, meu anjo. Por quê? Porque a pena máxima aqui não é superior a 4 anos, é de 1 a 3 anos. C. Configura organização criminosa? Não configura organização criminosa. Muita gente errou isso aqui, tá, gente? Configura organização criminosa? Não configura organização criminosa. Não configura organização criminosa em razão da quantidade de agentes? Não, não é em razão da quantidade de agentes, é da pena. Porque eu tenho 4 agentes, tá? E a organização criminosa é 4 ou mais pessoas, ok? Cuidado para não confundir, ó. Professora, associação para o tráfico, 2 ou mais pessoas. Associação criminosa, 3 ou mais pessoas. Organização criminosa, 4 ou mais pessoas. Tá certo? Vamos ler aqui, ó, a questão dos aumentos. Artigo 2º. Promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por pessoa interposta a organização criminosa. Reclusão de 3 a 8 anos. Na mesma pena incorre quem impede ou de qualquer forma embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Aí agora a gente começa a ver os aumentos, né? As penas aumentam-se até a metade se a atuação de organização criminosa houver emprego de arma de fogo. A pena é agravada para quem exerce o comando individual ou coletivo da organização, ainda que não pratique pessoalmente os atos de execução. A pena é aumentada de 1/6 até 2/3 se há participação de criança ou adolescente ou se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa da condição de agente público para a prática de infração penal. Aqui ele está dizendo que não vai haver majorante, que já está errado, que a gente está vendo que vai ter, e está dizendo ainda que tem que estar relacionado à função pública. Não tem que estar relacionado. O que tem que acontecer é a organização se valer daquela função para praticar a infração, tá bom? 3. Se o produto ou proveito de infração penal destinasse no todo ou em parte ao exterior, né, transnacional, se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes e se circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização. Ok, queridos? Então tem que se atentar, além do número para constituir, tem que se atentar à pena, tá? A pena tem que ser pena máxima superior a 4 anos. Cuidado para não botar a mínima. Pena máxima superior a 4 anos. Não é igual a superior, é superior. Não é igual ao superior, é só superior, tá? Cuidado. Vamos avançar. 2023, questão de número 7, da VUNESP, que trabalha muito letra de lei, que está fazendo aqui uma provinha para promotor de justiça substituto. A Lei 7716 de 89 define os crimes resultantes de discriminação racial. Com base nessa legislação e nas alterações posteriores, analise as seguintes afirmações. 1. O crime de injúria qualificada, prevista no artigo 140, parágrafo 3º do CP, é delito praticado por aquele que tem a intenção de ofender pessoa determinada pela sua raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pessoal, essa injúria aqui, ela ainda está lá no artigo 140. Agora, no ano de 2023, ela ainda está no artigo 140 do CP? Não. Essa daqui é uma conduta que já encontra-se topograficamente lá na lei de racismo, no artigo 2º, tá certo? Então, não é injúria qualificada que vai estar lá no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, não. Essa injúria aqui, né, injúria preconceituosa, ela vai estar no artigo 2º da nossa lei,
tá? No artigo 2º aqui da nossa lei 7.716 de 89, tá bem aqui, ó. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Reclusão de 2 a 5 anos e multa. A pena é aumentada da metade se o crime for cometido mediante concurso de 2 ou mais pessoas. O que é que restou, ó, lá nesse artigo 140? Ele tá me dizendo aqui que é raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. O que foi que restou? Pra cá veio a raça, cor, etnia e procedência nacional. Se você comete essa injúria preconceituosa, né, referente à religião de alguém ou condição de pessoa idosa, que estava junto com isso daqui no artigo 140, mas foi migrado para cá, você vai responder ainda pelo Código Penal, tá certo? Beleza? Então, prestar atenção. Raça, cor, etnia ou procedência nacional migrou para o artigo 2º da Lei de Preconceito. Se falar de religião, não tá aqui em cima, tá? Que o legislador não trouxe. Se falar de pessoa idosa, também não. Nesses 2 casos aqui, você responde pelo 140, ok? Então, aqui tá incorreto porque não está mais aqui. Quando tá falando de raça, cor, etnia e procedência nacional, a gente está falando do artigo 2º da nossa lei, que tá bem aqui em cima, 7.716 de 89. Por isso que isso aqui tá incorreto. Se tá incorreto, eu já posso tirar essa, eu posso tirar essa daqui também, e eu posso tirar essa daqui também. Tranquilos? Por mais que ele estivesse tratando do artigo 2º, ainda estaria errado, porque está tratando de religião quando o legislador não trouxe a possibilidade da discriminação por religião, tá certo? E é diferente do que acontece no artigo 1º da lei, tá? No âmbito de abrangência da lei total, sem ser desse crime específico de injúria preconceituosa. 2. A perda do cargo não constitui efeito automático da condenação por crime resultante de preconceito de raça ou de cor, praticado por funcionário público no exercício de sua função. Realmente, não tem efeito automático. O que é que tem efeito automático? Bem aqui em cima, ó, tortura, a perda do cargo, né? Efeito automático na lei de tortura e na lei que a gente tratou nesse instante, que é de organização criminosa. No restante, não tem. Efeito automático, tortura e organização criminosa, tá certo? Aqui não é automático. Então, aqui, ó, se essa segunda tá certa, eu já sei que o gabarito é B, né? Eu vou só ler o restante para confirmar. O agente que, em anúncios para recrutamento de trabalhadores, exigir aspectos de aparência próprio de raça ou de cor para emprego, cujas atividades não justifiquem essa exigência, caberá exclusivamente a aplicação das penas de multa e prestação de serviços comunicados. Certinho, tá? Isso aqui é uma exceção, porque quando a gente lê essa lei, né, lá na Constituição vem dizendo que o racismo ele vai ser punido a título de reclusão. E aqui é uma exceção. Quando você tem esse delito aqui em específico, né, da pessoa que faz anúncios de recrutamento de trabalhadores exigindo aspectos próprios de raça, cujas atividades não justifiquem, ou seja, eu quero uma caixa de supermercado, eu só quero se ela for loira, 1,80, olhos azuis, cintura 60. Pode? Pode não, tem necessidade de exigir essa condição? Não. Agora, se, por exemplo, eu quero contratar uma pessoa para fazer o papel da Moana, aí eu só contrato se for uma pessoa morena, né, ou negra, de cabelos cacheados, igual a Moana. Pode, porque eu estou contratando porque a situação específica exige, né, que essa pessoa tenha esses aspectos específicos de aparência, tá bom? Cuidado também para não se enrolar aqui na hora da questão, viu? Aí aqui, nesse caso, vai caber exclusivamente a aplicação realmente de pena de multa e prestação de serviço à comunidade. Não vai ter pena de reclusão, tá? Então aqui tá certo. E a 4. Os crimes previstos nessa lei terão as penas aumentadas de 1/3 até a metade quando praticado por funcionário público. Aqui tá errado por quê? Ó? Não é os crimes previstos na lei, porque não é todos. Isso aqui é uma alteração do ano de 2023 também. Vai ser os crimes do artigo 2 ao 20, tá? Se não tem um aqui, meu lindo, ó, não são todos. Então não tem como ele me dizer que os crimes terão a pena aumentada. Ele tem que me dizer que é do artigo 2 ao 20. Vamos ver. Ó, a gente já sabe que o gabarito é B, né? Porque essa daqui tá incorreta. Vamos ler aqui a disposição das alterações. Eu trouxe algumas que foram trazidas. Vamos lá. Artigo 20. Peraí. Os crimes previstos nessa lei terão as penas aumentadas de 1/3 até a metade quando ocorrer em contexto ou com intuito de descontração, diversão ou recreação. Pode não, tá fazendo piadinha nesse tipo, não. Viu? 20b. Os crimes previstos nos artigos 2A e 20, eu falei aqui A, né? Não é A. Me perdoe por tudo. Não é A, foi só um erro técnico, tá? 2 e 20, tá? Não é 2 a 20. O que que vai acontecer? Terão as penas aumentadas de 1/3 até a metade quando praticado por funcionário público, conforme definição previstas lá no Código Penal, né? Que vai dizer o que é o funcionário público, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las.
20C. Na interpretação dessa lei, o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou a grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida e que usualmente não se dispensaria em outros grupos. Será que você agiria dessa mesma forma se fosse um grupo de pessoas brancas? Do jeito que você está agindo discriminando um grupo de pessoas negras, tá? Se outro grupo não teria esse mesmo tratamento, então eu vou considerar isso aqui, beleza? 20D. Em todos os atos processuais, todos, sem exceção, civis ou criminais, não só criminais, preste atenção, a vítima dos crimes de racismo deverá estar acompanhada de advogado ou defensor, né? Até porque, geralmente, essas situações aqui são estigmatizantes, são situações chatas, né? Para a pessoa não passar sozinha, já que todo mundo tem direito ali a uma defesa e estar acompanhado de advogado, não vai ser diferente aqui nessa situação. Em todos os atos, civis ou criminais, cuidado, isso aqui é do mesmo tamanho de quando você decorou, quando cai lá na prova. Não é só criminais, é civis ou criminais, tá? No caso da pessoa pleitear ali uma indenização por danos morais, ok? Vamos avançar. Questão de número 8. Nos termos da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, para que seja configurada a violência doméstica familiar contra a mulher, ela pode ser praticada aonde? De âmbito de aplicação. Muito importante isso aqui. Artigo 5º da lei, muito importante, tá? Vamos lá. Por meio de uma ação baseada no gênero, que lhe cause morte, ação só não, né? Já vamos começar a ver os erros por aqui. Ação ou omissão, ação comissiva ou omissiva, que cause morte, lesão, sofrimento físico ou psicológico, não sendo possível a caracterização da violência por meio de omissão. Tá errado, né? Já é justamente esse o erro da questão. Ó, é ação ou omissão, tá? Comissivo ou omissivo. Eu estou fazendo ou deixando de fazer. Beleza? Tá errado. Por qualquer ação ou omissão que ele cause dano moral, não sendo compreendido dano patrimonial. Não, pessoal, vamos lá. Não sendo compreendido, não. É qualquer ação ou omissão que cause morte, lesão, que cause sofrimento físico, mental, né, psicológico, na verdade, mas é a mesma coisa, sexual, moral, patrimonial, tá certo? Não é só danos morais, não. Tem os outros danos também. Do jeito que tá lá no artigo 7º, a classificação das violências. C. No âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas, desde que com um vínculo familiar. Não, com ou sem vínculo familiar. Inclusive, aquelas aparentadas, né, que se consideram aparentadas, ou aquelas que frequentam ali eventualmente, tá? Não, na verdade, esse daqui é o conceito do âmbito doméstico, do âmbito familiar. No âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas, desde que com vínculo familiar, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas, tá certo? Esse daqui é o conceito, tá? Às vezes eu troco mesmo, mas é isso. E aqui lembrar que unidade doméstica, ele tá falando de 4 paredes, né? Família, ele tá falando de pessoas, aí fica mais fácil de você compreender. No âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Exatamente. Não é só o pai, a mãe, o irmão, o esposo, o primo. Não, tá? É o irmão de criação, é aquela tia de consideração, certo? E em qualquer relação íntima de afeto no qual o agressor convive ou tenha convivido com a ofendida, desde que mediante coabitação. Gente, isso aqui tem até súmula, tá? Independente de coabitação. Não precisa coabitar para incorrer em delito ou para que seja caracterizada a violência doméstica familiar contra a mulher, tá certo? Artigo 7º, isso aqui do 5º ao 7º você precisa memorizar. 5º, 6º e 7º, tá bom? Isso aqui ainda vai estar no 5º, né, na realidade, mas 5º, 6º e 7º você precisa memorizar, ok? Vamos avançar, nona questão. Assinale a alternativa que está de acordo com o Estatuto da Igualdade Racial. Inclusive, teve uma questão discursiva da PCCE do ano de 2021 pela IDECAN nesse tema aqui, tá? As políticas públicas são programas e medidas especiais adotadas pelo Estado e pela iniciativa privada para a correção das desigualdades. Pessoal, isso aqui é o conceito de ação afirmativa. Ação afirmativa, tá? Ação afirmativa é de responsabilidade tanto do Estado quanto da iniciativa privada, tá certo? Política pública é só o Estado que faz, tá bom? B. Os conteúdos referentes à história da população negra no Brasil serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar. Certo? Serão mesmo. Os conteúdos referentes à história da população negra no Brasil, quanto eles contribuíram para formar nossa história, eles devem ser ministrados em todo o currículo escolar. Tá certo, tá? C. A atividade de capoeirista
será reconhecida sempre como luta, sendo livre o exercício em todo o território nacional. Só como luta não, pessoal, tá? Não é sempre como luta. Pode ser reconhecido como luta, como esporte, pode ser como dança, como música, né? Aquela ting-ling-ting que toca? Pois é. É isso mesmo. Então, vai poder ser reconhecida dessas várias formas, tá bom? D. O poder público e a iniciativa privada podem promover campanhas de sensibilização contra a marginalização da mulher negra no trabalho artístico. O poder público, ele vai ter que promover a iniciativa. Não é devem, não, tá? Não é devem promover. É promoverá. E é o poder público, tá certo? O poder público promoverá. Beleza? Poder público promoverá. Não tem a iniciativa privada e não é devem promover. O poder público promoverá. O poder executivo estadual e municipal, tá errado, tá? Deve elaborar políticas públicas especiais voltadas para o desenvolvimento sustentável dos remanescentes das comunidades dos quilombos. É o poder executivo federal. Os professores têm que saber, federal, estadual e municipal? Tem. Não tem muito o que cobrar no Estatuto da Igualdade Racial, não. É letra de lei, tá certo? Beleza? Show? Então, pronto. Na verdade, eu me enganei, né? Não foi o Estatuto da Igualdade Racial que caiu a questão aberta, não. A discursiva, não. Foi os crimes contra o preconceito, tá bom? A lei que a gente acabou de tratar, lei de racismo, tá certo? Mas aí, gente, é todo um liame, né? As coisas aqui estão vinculadas. Crime de preconceito com o Estatuto da Igualdade Racial. Até porque hoje em dia, em que pese nós considerarmos o racismo em âmbito social, né? É tanto que a homotransfobia foi incluída lá no rol de aplicação dessa lei de racismo. É inegável que a questão do racismo aqui cai mais para a parte das pessoas negras, né? Dos povos negros, tá certo? Infelizmente, isso ainda acontece. Questão de número 10. De acordo com a Lei 13.146 de 2015, é assegurada à pessoa com deficiência que não possua meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, o benefício mensal de quanto? Pessoal, isso aqui foi uma questão da sua banca, ó. Também cai questão fácil, né? Só para lhe mostrar. Do ano de 2019, que ela aplicou para técnico de comunicação social. Essa questão aqui era de quem? Essa outra? Era da VUNESP, né? Para oficial da Defensoria de 2023. Aí ele quer saber só o que aqui? Ele quer saber se a pessoa, quando ela não tiver meio para prover sua subsistência e nem a família puder prover, o que é que vai acontecer? O Estado vai prover e ela vai ter direito a quê? Um salário mínimo, né, pessoal? Porque aqui ele está dizendo assim, ó, um salário, uma Bolsa Família, meio salário mínimo, meia Bolsa Família e um auxílio de transporte. Pessoal, você precisa saber isso aqui. Meio salário mínimo dá para a pessoa se sustentar. Uma pessoa que tem aqui algum tipo de deficiência ainda mais. Porque, tipo assim, quando você tem algum tipo de comorbidade ou deficiência, os seus custos, eles aumentam de alguma forma, né? Porque você precisa ter, sei lá, cuidados especiais, alimentação especial, coisas dessa natureza, tá, pessoal? Então, assim, um salário mínimo já não é nada, né? Então, um mínimo seria um salário mínimo. Então, aqui você não precisa nem saber, não, pelo amor de Deus, tá? Isso aqui você vai encontrar, meu lindo, ó, lá no artigo 40, tá? Dessa lei, da Lei 13.146 de 2015, ok? E lembrando aqui, ó, sua banca também cobra questão fácil, né? Porque as primeiras que a gente tratou foi um pouquinho mais complicada, que tratavam ali de meio que de jurisprudência e entendimentos, tá bom? Vamos para a última questão do nosso bloquinho. Agora a gente vai tratar de uma questão ainda da IDECAN, que foi para a Guarda Municipal. Professora, é porque foi para a Guarda Municipal. E o que que tem? O que tem? Preste atenção na questão. Porque depois você fica com muito preciosismo e chega lá numa certa questão de nada. Pare de menosprezar o cargo alheio, tá? Questão do ano de 2017, que caiu para a prefeitura. E outra coisa, a IDECAN não tem filtro não, de cargo não. A prova da Polícia Militar de soldado foi super difícil, tá? Da Polícia Militar do Ceará, então sim, né? Ela bota difícil quando ela quer, ela bota fácil quando ela quer. 11. De acordo com a Lei Federal 10.741, de outubro de 2013, Estatuto do Idoso, aos maiores de tananã, fica assegurada a gratuidade do transportes coletivos públicos urbanos e semiurbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente ao serviço regular. Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. Queridos, ó, a gente tem uma diferença aqui, eu vou tratar com você, tá? Nós temos a diferença dos coletivos semi-urbanos e urbanos, né, urbanos e semi-urbanos, e dos interestaduais. Tem diferença em relação a esses dois na questão da idade e na quantidade de vagas, tá? Vamos tratar bem aqui? Ó, aqui eu vou tratar os urbanos e os semi-urbanos, tá? Semi-urbanos, ok? A letra não é muito bonita não, mas você entende por aí que eu sei que não é a primeira vez que você tá me assistindo aqui não, né? Aí aqui a gente vai ter o interestadual, né? Interestadual, ok?
Beleza, vamos lá. Quais são as idades? Ó, você sabe, né, que o Estatuto do Idoso considera a pessoa idosa aquela pessoa a partir de 60 anos, né, que tem 60 anos ou mais, já é idoso. Mas para você ter a gratuidade no transporte público coletivo, urbano ou semi-urbano, você tem que ter 65, tá certo? Então aqui você vai usufruir desse benefício quando você tem 65 anos, igual ou maior de 65 anos, beleza? Basta que você tenha um documento de identificação, né? Identificação pessoal, para comprovar a idade, né? Você anda ali com a carteirinha que você faz, ou então você anda, se você ainda não deu tempo, né? Que a carteirinha não sai no mesmo dia, eu acredito. Você anda com seu RGzinho para mostrar para o motorista, para o cobrador, tá certo? Para você ter acesso a essa gratuidade. Não tem quantidade reservada de vaga. Se tiver 35 idosos de 65 anos, 66, 67, 68, 65 para cima dentro do coletivo, eles vão poder entrar de graça? Não. Sem quantidade de vagas, tá? Ó, sem vagas definidas. Ou melhor, delimitadas, tá? Quantos tiverem vão estar lá de maneira gratuita, ok? Nesses coletivos aqui, é necessário que 10% das vagas sejam 10% de assentos, sejam destinados aos idosos, né? Aquela preferencial, eu peguei muito ônibus, gente. Eu trabalhava de madrugada, saía 3 horas da manhã para ir para feira trabalhar, depois eu saía 4 para trabalhar no call center, né? Se você é daqui de Fortaleza, você sabe onde é a conta, que se eu trabalhei lá, eu trabalhava lá e chegava lá de madrugada. E eu peguei muito ônibus. E não tem aquelas cadeirinhas da frente, preferencial, que é para gestante, para idoso, então tem que ter 10% desses assentos destinados à pessoa idosa, tá certo? Destinado aqui a essa preferencial, tá certo? E por último, a legislação local, ela vai poder dispor, ó, pode dispor de condições de gratuidade para pessoas que tenham, por isso que eu gosto de deixar escrito, que eu não gosto de ficar escrevendo na hora, que a leitura fica feia, entre 60 e 65, né? Porque eu tô tratando aqui com você de uma lei federal. Aí na lei federal tá dizendo que idoso é a pessoa que tem a partir de 60, mas que para ter direito à gratuidade no transporte público urbano e semi-urbano precisa ter 65 ou mais, tá? Mas a legislação local, ela pode dispor. Aí digamos que o prefeito, ele queira assim, ó, pessoal, é o seguinte, a legislação federal tá autorizando a gratuidade a partir de 65 anos, mas as expensas do município eu vou deixar a pessoa que tem, por exemplo, 62 para cima, já ter a gratuidade. Pode, porque lá no Estatuto do Idoso está dizendo isso, que a legislação local, ela pode dispor de condições de gratuidade. É tanto que a gente sabe que tem municípios aqui pequenos, por exemplo, como é o caso de Caucaia, né? Não sei se você é daqui, mas Caucaia, a legislação local dispõe sobre gratuidade de transporte público para todo mundo dentro do município. É a mesma coisa. Se pode dispor para todo mundo, também pode dispor para essas pessoas aqui. Só que preste atenção, o Estatuto do Idoso está dizendo que a legislação local ela pode dispor dessas outras condições quando a pessoa tem de 60 a 65. Pode dispor para 59? Não. Nesses termos aqui do Estatuto do Desarmamento é de 60 a 65, tá bom? Para a legislação local dispor a respeito de gratuidade. Beleza? Show? Pronto. Vamos lá. Aí agora a gente vai tratar de coletivos interestaduais, tá? Aqui basta que você seja idoso e você tenha 60 anos, tá certo? Completou 60, já vai ter direito aqui a um certo benefício do coletivo interestadual. O que é que acontece? Aqui não é sem vagas delimitadas, não. Aqui tem vaga definida. Aqui só vai ter 2 vagas, tá? Para você ter gratuidade no coletivo interestadual. Essas 2 vagas, elas não vão ser destinadas a qualquer idoso que tenha 60 anos. Tem um outro requisito que é cumulativo. Tem que ter 60 anos ou mais e tem que ter a renda igual ou inferior a 2 salários mínimos, tá certo? Então tem que ser idoso e tem que ter renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Se tiver mais, não tem acesso a essa gratuidade. Beleza? Show? Aí, professora, eu tenho 4 pessoas idosas. 2, acho que as que chegaram primeiro, né? Vão ter aí esse benefício da gratuidade. Tenho 4 pessoas na mesma condição, né? 60 e com esse patamar de renda. E as outras 2 vai acontecer o quê? Quem for excedente vai ter um desconto de 50%, nessas mesmas condições. Maior de 60, 60 ou mais, e que tenha renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Excedeu as 2, tem desconto de 50%, tá? Aí eu vou colocar bem aqui, ó. Excedentes tem 50% de desconto.
Beleza? Tranquilos? Então, se tiver 10, 2 vão de graça. O restante, excedente, vai ter 50% de desconto, desde que, é claro, seja superior a 60 anos, né? Igual ou superior a 60 e tenha renda igual ou inferior a 2 salários mínimos, ou seja, né? Seja aí de baixos recursos, baixas proveniências financeiras igual nós concurseiros. Show, meus amores! Era isso que eu tinha para tratar com vocês hoje, tá bom? Vocês viram que eu dei uma passeada aqui, uma questão de cada lei, já tratei aqui de 11 leis com você, e no seu edital tem muito mais lei do que isso, então a gente precisa de um outro evento para tratar a respeito dessas outras leis. Tá certo, meus amores? Um beijo, muito obrigada pela paciência de vocês. Se tiverem alguma dúvida, ó, vou deixar aqui novamente o meu Instagram, tá? Vou deixar o Instagram aqui de novo, profa Clismane Alves. Clismane Alves. Professora, tenho uma dúvida, uma reclamação. Não gostei da senhora, achei a senhora feia, não quero mais ter aula com a senhora. Fale comigo para a gente tentar, né, resolver essa situação, esse problema, tá certo? Então, se tiver alguma dúvida, pode mandar lá. Eu vou demorar um pouquinho para responder, mas não se preocupe não que eu respondo, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia. Deus abençoe a sua preparação, que você tenha constância, foco, disciplina para você conseguir a sua aprovação, conseguir aí as suas coisinhas no meio do caminho. Tá certo, meu lindo? Um beijo. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau.